Olá, hoje temos aqui o André Viamonte para uma pequena conversa, para sabermos os próximos projetos que vêm aí. Olá, André, Olá, tudo bem contigo? tudo ótimo, diz-me. Olha, eu não posso deixar de começar esta conversa por a recordar um bocadinho como é que eu te conheci. Conheci-te num projeto giríssimo, era um bar com música ao Não, tu vivo, não me conheceste aí. não? Não, ainda é muito mais. Ainda é muito mais Isto é complexo. muito mais Mais complexo. complexo. Mas pronto, a primeira vez A que eu te primeira vez vi, que tu me viste e foi no depois Avenue, não é? Avenue, tu estavas a tocar, o João Ventura estava a tocar num piano de cauda e, e tocou o Summertime e chamou-te ao palco para tu Fazer uma improvisação. fazeres uma improvisação. E eu, quando vi aquilo, eu disse: quem é esta pessoa? Quem é esta pessoa? Que voz é esta? Isto Não. não E a pode parte ser. mais incrível que aconteceu nesse dia, eu tinha licitado uma peça no Num leilão. leilão qualquer. E licitei, e quem era a peça? Era de Claude Bogart, que era basicamente uma cabeça que eu adorei e, e pronto. E de repente, quando eu recebo a tua mensagem no Instagram, porque tu tinhas gostado imenso da performance e etc., e o nome não me é estranho, queres ver que eu não paguei o rei da escultura? E, e vai saber, eu comprei a escultura e foi licitada no mesmo dia que tu estavas a assistir ao Exatamente, concerto exatamente. e eu fiz essa performance de improvisação. Epá, a vida é Há um coisas penico. muito estranhas, não é? Não, não, e a parte mais engraçada disto tudo é que depois eu não escolhi uma peça qualquer. Eu escolhi o Deus Ares, não foi? Sim, sim, sim. O Apolo. O Apolo. O Apolo. O Apolo. O Apolo. Não é Ares, é o Apolo. O Apolo. Basicamente o deus das artes e Exatamente, exatamente. da música e etc. Epá, e eu achei aquilo curioso. E daqui fomos para onde? Fomos para Champalimau. Fomos para Champalimau, fizemos um projeto muito bonito juntos em que ah, tu puseste música numa instalação artística Uhum. e que nos vem trazer ao dia de hoje também, não é? Engraçado. Porque eu fiz um coração com resíduos do centro hospitalar da Fundação Champalimau e tu puseste o som Sim, sim, do sim. coração e depois uns pulmões também, fizeste o som da respiração. Ainda mais profundamente, a minha videoinstalação que estava na sala, na Sim, pequena sim. sala, onde mostrava uma ressonância magnética, tu fizeste uma composição lindíssima de 1 minuto para aquela instalação. A Exatamente. partir daí fizemos mais Fizemos projetos, mais projetos. projetos A parte juntos. mais engraçada é que foi. Estás a dizer, estou-me a lembrar que esses foram os alicerces do trabalho do Orenda, Exatamente. que eu acabei por fazer depois, ligado mais à parte da saúde mental e etc. Tudo ali na Champalimau, juntamente contigo, que eu também tive uma espécie de residência artística contigo ali. Exato, Mas exato. foi altamente incomodativo. Lembro uma peça do pulmão Yeah, e sim, do coração e etc. sim, Porque sim, eu sim. fazia-se batimentos completamente fora de tempo, Com arritmia. com arritmias e a parte do pulmão era quase como um sufoco. E a ideia que eu estava a criar a parte do pulmão era um respirar como se estivessem dentro, como se nós estivéssemos dentro de um pulmão doente. Então é um respirar a trôpego, muito sem tempo, Sim, com sim, aflição. sim, As sim, sim. pessoas não se aproximavam Não, da não, não. As peça. pessoas estavam, sentiam-se desconfortáveis com aquela peça, o que é interessantíssimo para um artista Não, plástico sentir. completamente, não é? De género, mas aquilo afligia, de facto. Eu até ouvir aquilo afligia. E é engraçado porque foi muito desafiante essas peças, porque não estamos a falar de uma estética musical ou melódica para respeitarmos, estamos a ir muito mais ao encontro daquilo que é cru e daquilo que se ouve e que nós não temos controle. Uhum. E foi giro fazer esse tipo de trabalho contigo. E depois tens um novo projeto que vem dessa ligação a estes projetos que fizemos, Depois, sim. que é o Orenda. Tu também és musicoterapeuta Uhum. e o Orenda está todo ligado. Tiveste-me a falar há bocadinho deste projeto que Ah, é super, super interessante. Na realidade, tu és madrinha do projeto. Sem tu saberes, eu acho que tu. Mas é engraçado, é isto: é os artistas unirem-se
e fazerem estes brainstormings que depois acaba por trazer outras questões e outras situações assim incríveis. E eu lembro-me que eu estava na Champalimau e pude ir à parte das emoções, que houve uma conferência sobre as Sim, sim, emoções, sim, lembras-te? sim. E trouxe tanto material, e depois mesmo o material que eu fiz contigo, porque isso é basicamente mergulharmos num outro tipo de sonoridades e não estamos a ver estética, estamos a ver já uma questão já primária, muito de identificação sonora, muito de raiz sonoro, já tem a ver mais com a pertença humana, já não tem a ver com escalas pentatónicas ou escalas menores, já não tem nada a ver com isso, já tem a ver com o colocares um ambiente sonoro para que uma pessoa entenda o contexto sem melodia whatsoever, tipo, melodia. Uhum. E dali cresceu alicerces para o Orenda, que é O Orenda é basicamente 5 tempos, não é? cinco músicas, basicamente são 15 ao todo, e tem 3 capítulos que eles respeitam a musicoterapia, tem os princípios da musicoterapia, no sentido de a música nasce na origem da patologia, vai ao clímax, da negociação das emoções e vai à aceitação. Ou seja, todas as músicas respeitam essa teoria da emoção, que é a expressão da emoção, que vai à negociação, que vai à análise, que vai à interpretação e que depois há uma reintegração da emoção em nós. E é do género, uma pessoa que começa a ter um momento de raiva e não consegue, e não vai conseguindo renegociar, a música leva para o clímax da raiva, e depois leva e tende a convidar para resolver a sua raiva na parte da aceitação, na parte da renegociação disso. São 5 temas em cada capítulo. O primeiro capítulo, e depois também está ligado à parte da psicologia, da parte do inconsciente, consciente, subconsciente. Está ligado também aos princípios herméticos e do hermetismo, do microcosmos, cosmos, de tudo o que está a acontecer a maior parte naquilo que é macro acontece em micro. E esta filosofia do hermético é muito interessante por causa disso. E tens depois a parte da medicina oriental chinesa, que eu queria buscar qualquer coisa do Oriente, então fui buscar sobretudo a parte de como é que eles têm a concepção da emoção. As emoções para eles são 5: ansiedade, raiva, tristeza, alegria e medo. E todas essas emoções estão interligadas a órgãos principais. Exato. A tristeza está ligada ao pulmão, a raiva está ligada ao fígado, a alegria está ligada ao coração, o medo está ligado à bexiga e ao rim, e a ansiedade está ligada ao estômago. E depois eles dizem ainda mais que é a parte dos elementos. Exato. E o cérebro? É engraçado que eles não... Não. Deve estar, só que Ligado. estes são os principais órgãos que eles dão como na parte das emoções. Eles falam muito destes órgãos em si. E depois tem a parte de que cada órgão está ligada a um elemento da natureza. E eu achei isso super interessante, porque se a tristeza está ligada ao pulmão, o pulmão está ligado ao metal, como é que eu poderia traduzir isso em sonoplastias? Que máximo. Então optei por trazer, se calhar, instrumentos mais metais, sopros. Na raiva é a madeira, eu fui buscar muito aquela parte do ranger da madeira, o bater da madeira, árvores a cair, muito este tipo de sonoplastias. Exatamente. Ou seja, fomos buscar muito por aí. E é um trabalho extremamente rico, porque do Ocidente trouxemos a música clássica e desconstruída. Não é, e é engraçado que este trabalho não é um trabalho per si inovador a nível de música, porque a ideia, e seguindo o princípio da musicoterapia, nós estamos a respeitar alguns pontos que são pontos interessantes e pontos em comum. Ou seja, na musicoterapia trabalha-se muito o passado musical do paciente, que é o que é que ele ouviu, para nós buscarmos e trazermos como resgate da sua própria identidade, trabalhar isso, seja na parte de demência, Alzheimer, nós trazemos muito o passado musical do paciente e respeitamos sempre o passado musical de cada um. E esse princípio eu trouxe para este trabalho.
Ou seja, não estou a inventar nada, mas estou a trazer alguns pontos em comum. Ou seja, trazer os princípios, a parte que faça lembrar o motivo dos acordes do Moonlight Beethoven, por exemplo. Ok. Buscar alguns movimentos que faça lembrar algo. Ou seja, a nível musical não é criativo, é de reminiscência. Irmos buscar motivos que são muito do passado musical de todos nós, do Ocidente, e reinterpretá-los de uma forma diferente, que começa de um lado, mas que depois se vai desconstruindo para o outro lado. A onda que é inovador é a junção de todos esses componentes. Como é que poderíamos chamar esse estilo musical que tu encontraste aqui no Orenda? Tem um estilo musical? Tem muito próprio, mas eu iria mais para o New Age. New Age, neoclássico, porque estamos a falar de música muito ligada à saúde mental, muito à parte meditativa, e estamos a falar da parte de improvisação, ou seja, estamos a falar de desconstrução pura, não é? Estamos a falar em que a música é vista. Eu vim muito de projetos que nós fizemos, desta situação crua, e foi muito interessante, por exemplo, no primeiro capítulo deste trabalho, que é o As Above, que é, na psicologia, pode ser considerado o consciente, porque quando tu estás a cantar, as pessoas identificam-se muitas das vezes com a música, choram, riam, acabam por se rir com alguns momentos, ou seja, acabam por cantar. Esta parte do As Above é quase considerada como se fosse uma parte consciente, ou seja, é a parte que tu controlas. Tu estás a ouvir uma pessoa a cantar e identificas-te, mas estás a controlar de alguma maneira. Então vamos dizer que é o Yang da medicina oriental chinesa. Sim. É o consciente, é o masculino. E na parte da psicologia é o tal consciente. Então nesse capítulo eu trouxe a Cátia Guerreiro. Exato, eu ia perguntar quais são os teus convidados especiais para... Era exatamente isso. Eu estou a falar... não, exato. Não, e eu estou a fazer isto quase num contínuo. A Cátia Guerreiro, fadista, extremamente talentosa e é imensurável a nível de talento, mas canta letras. Colocá-la nesta situação de desconforto, porque é um desconforto para qualquer um. Estarmos a cantar, uma coisa é cantar letras, que é uma situação processada, não é? Para emitir uma determinada emoção. E eu optei por não escolher letra nenhuma, porque a emoção, quando vem com letras, já vem com um condicionamento. E tu estás a condicionar automaticamente com uma palavra ou outra o público. Sim. E eu não quero nada disso. E então optei por trabalharmos só o âmago da voz, na sua experiência. São sons. Que giro, que então qual é a sua experiência sonora da ansiedade? A Cátia Guerreiro puxou a cabeça e ela disse: só tu, André! Mas é interessante ver uma fadista que se desconstruiu e que se tornou flexível. Ela também está ligada à parte humana, sendo ela médica e etc, não é? Mas e se pôs despida e vulnerável à sua primeira experiência de ansiedade e saiu logo aquelas notas da voz daquela maneira. Sim. E é engraçado, a participação com estas pessoas foi super interessante, porque a minha postura era sempre quase como co-cantor ou co-terapeuta, quase como eu estou a ouvir-te, escuta ativa, ouvir e trazer o que eles estavam a fazer, sempre num cuidado não estamos ali numa de dueto de mostrar as nossas vozes, estamos ali num dueto de compreensão humana, em que as vozes se transformaram em mãos, quase a dar holding a cada um. Isto é muito interessante. Entrou na ansiedade a Cátia Guerreiro, no gospel, na tristeza, veio Orlando Guilhande, que fez um trabalho incrível, em que ela teve que explorar a primeira sensação de luto e de perda através da voz. Literalmente ela começou-se a comover no estúdio. Imagino. Não, foi muito denso e muito intenso. E depois convidei o Uka, que é da parte tribal, um cantor incrível, e é engraçado como é que ele projetou a parte da alegria. Ele foi buscar muita nostalgia
É engraçado que agora estou aqui a falar contigo e posso dizer que até aconteceu uma coisa interessante, porque ele começou a cantar a assobiar na alegria. E eu perguntava-lhe depois no fim, mas isto porquê? E depois é que levou isto para depois ele cantar outra coisa. E ele lembrava a minha avó, que era assim que me chamava. Que chamava essas coisas de infância. Estás a ver como o som tem uma capacidade de nos levar às nossas emoções mais profundas e memórias. Completamente. E ele viu a alegria como uma situação de nostalgia e que eu achei muito interessante. Não é uma situação eufórica, mas é uma situação de apreciação, que é um misto de nostalgia com alegria. E ele, por esse motivo, começou e construiu toda a sua linha melódica, que é incrível. Nessa música eu trouxe sonoplastias de crianças a cantar no Quénia. Tinha lá uma paciente minha que estava lá em retiro e a fazer voluntariado, e ela gravou, então eu trouxe crianças a cantar mesmo do Quénia, que ficou incrível na música. Tens na parte do medo um soprano lírico do Coro de São Carlos, que ela é incrível, Ana Cosme, que fez um trabalho quase como se fosse um confronto do próprio medo. É muito, muito interessante a maneira como ela conseguiu. Eu acho que eu vou sair daqui e vou ver isso tudo. Isso está disponível no Spotify, no YouTube. Vou já ver isso todinho. E a parte mais engraçada era o que eu estava a te dizer há pouco. Ela disse, que giro, a música, a medicina oriental chinesa dizer que os órgãos estão ligados a emoções. Qual é esta do medo? E eu disse, é o rim, é a bexiga. Só tenho um. Incrível. E é incrível porque nós não fizemos essa entrevista e esse casting. Isto chegou até às pessoas por algum motivo. Não há coincidências, ou seja, eu sentia mesmo que ela era a pessoa certa para cantar o tema. E ela fez um trabalho incrível. Depois tive o Rui Sidónio, que heavy metal completo, e eu fui buscar muito a situação do rasgo, eu vejo sempre heavy metal quase como se fosse é disruptivo, mas não deixa de ser uma expressão. Claro. Não é? É disruptivo, é acabar com normas, até na parte do canto. Eles criaram toda uma maneira de colocar a voz de uma maneira que nós pensamos como é que eles não ficam roucos. E não, eles já colocaram aquilo, é disruptivo, é assim que eu interpreto a parte do heavy metal. É disruptivo, é de parar com normas, de cortar estéticas e ao mesmo tempo trazer a beleza noutro tipo de estética que é tão bonita quando tu começas a perceber toda a parte do caminho. Ele fez também um trabalho incrível e foi disruptivo. Depois temos a parte de quem que falta. Falta-te uma. Falta-me uma. Deixa eu ver. Tristeza, alegria, já disse. Ansiedade, raiva, medo. Já disse todas? Já disseste todas, sim. Já. Ok. Já disse todas. Sim, estes convidados foram incríveis. E eles. Mas aqui a ideia era dar uma continuidade de percepção de que somos todos muito diferentes, mas todos temos o direito de expressão. E toda a expressão é válida. Pode não ir com os nossos gostos, mas toda ela é válida. Por isso é que está heavy metal, por isso é que está tribal, por isso é que está fado, ópera, lírico. E por isso é que está... qual é que falta? Ai, não vai faltar uma! Mas no fundo é muito eclético, não é? No Sim. fundo A ideia é mesmo essa, trazer também para dar um mote às pessoas de que não existe nenhuma estética musical que seja válida para a expressão de sentimentos. Não, todas elas são válidas. E a ideia aqui é que eles estão todos a cantar em soundtrack clássico, música neoclássica, e eles estão a improvisar situações completamente que têm a ver do foro pessoal deles. Estes artistas inspiram-se para se confrontar com sensações deles próprios, para mostrar ao público como é que eles fazem. E isso é uma dádiva, não é? Então, hoje estamos aqui, juntámos outra vez, porque depois fizemos mais 2 projetos juntos, também com videoinstalação, e tu também deste voz e som a uma instalação minha de sombras, num projeto muito bonito
que eu fiz que se chamava Green Line, na Uhum. Biblioteca Camões, e depois a seguir a história dos deuses, daí nasceu o Apolo, Muito é giro. a primeira Ainda está lá em casa. escultura que vem dessa série, que é Everything is Possible, e tem a ver com os deuses gregos. E agora estamos aqui para tentar criar, ou seja, ter aqui um lado criativo em que possamos juntar a Orenda a uma instalação artística que possa passar por museus, por sítios públicos. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Portanto, estamos aqui a pensar, estamos num momento criativo os dois para tentar Não, juntar-nos outra vez. Não, eu acho que faz sentido, repara, mesmo que eu acho que o Orenda faz sentido voltar, de certa forma, à sua raiz de concepção. E eu acho que faz sentido. E eu estava, na realidade, ainda não tinha ainda criado uma ideia de como é que eu poderia fazer esta situação. E eu, claro, óbvio, faz sentido. Nós começámos a criar aqui porque o Orenda nasceu na Champalimau, com a leitura científica da abordagem da parte do cancro, seja na abordagem da parte das emoções e com a artista plástica, que és tu. Portanto, ele nasceu basicamente no meio deste berço. Exatamente. Não é? Exatamente. E eu não deixo de ser interessante ter que ir buscar outra vez as mesmas ferramentas também para poder. Agora, o Orenda é um trabalho que ficou incrível, não é por ser meu, mas acho que foi o trabalho que eu. Foi acho que foi o trabalho mais denso a nível de investigação que eu fiz alguma vez. E é um trabalho muito dedicado à comunidade, ou seja, são 15 bandas sonoras distribuídas por 3 capítulos, 5 cada uma. No segundo capítulo, este primeiro capítulo era cantado por estas pessoas, é o consciente, é basicamente o público a ouvir e a identificar-se. O segundo capítulo é 5 bandas sonoras que são as mesmas, mas sem vozes, onde o público é convidado a expressar através do movimento da voz aquilo que sente. Depois tens o outro capítulo que é o So Below, que é meditativo sobre as várias emoções. E é interessante porque é uma abordagem completamente disruptiva de uma sociedade que é positivamente tóxica, não é? Porque é positivamente tóxica? Porque ouvem os passarinhos para conseguir meditar bem e eu começo a questionar, mas se a pessoa estiver com raiva, os passarinhos vê-los a morto a tiro, não entendes? Não há aqui uma situação, ou seja, temos que ser crus e lógicos. Quando a pessoa está com raiva, precisa de analisar essa raiva, mas para isso tem que a purgar. E então o Orenda faz este convite, que é purgar a raiva e depois vai para a meditação e vai meditar sobre uma banda sonora feita à medida com processos de raiva. Não tem a ver com passarinhos, não tem a ver com nada, tem a ver com a emoção que ela está a trabalhar e que precisa de trabalhar. Tens o mesmo para o medo, tens o mesmo para a alegria, tens o mesmo. Há pessoas que unem todas e fazem uma quase 40 minutos de meditação sobre a viagem emocional toda, sobre as 5 emoções, que eu acho que isso que é fantástico também. Mas eu acho que fazer uma meditação que é baseada na música que faz sentido à emoção que tu vives no momento. Uma pessoa que acabou-se de separar, uma pessoa que acabou por estar irritada e revoltada